A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Mais uma semana se foi e nós estamos aqui no sábado, juntamente com você, para lermos a palavra de Deus, o livro de Jeremias e hoje o capítulo 43. Nós já temos visto como este homem de Deus chamado Jeremias, ele veio e ficou juntamente com este povo para poder pregar, para poder ensinar, para poder profetizar a mensagem de Deus para aqueles corações. Mesmo depois de este povo ser enviado para Babilônia como cativo, nós vamos ver que um pequeno remanescente fica em Judá, em Jerusalém, com a bênção, não é? Se assim nós pudéssemos dizer, do Nabucodonosor. Entretanto, coisas ocorreram, nós vimos aqui no capítulo 42, o sábado passado, e hoje nós vamos ler o que foi que aconteceu. O povo pediu que Jeremias fosse a Deus, consultar ao Senhor, e eles prometeram: nós faremos tudo quanto o Senhor Deus nos mandar fazer. E vamos ver se eles fizeram. Capítulo 43 nos diz: E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então, falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias. Estes foram as mesmas pessoas que pediram a Jeremias para consultar a Deus, que eles estavam prometendo cumprir tudo aquilo que Deus dissesse. Olha aí, eles respondem a Jeremias depois de Deus haver falado: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, aquele amigo de Jeremias, que era o escrivão, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Vamos dar uma paradinha por aqui. Meus queridos, nós vamos ver que este povo pede a Jeremias, como nós já dissemos, que eles consultem a Deus. Quando Deus ele fala, e o que foi que Deus ele falou? Deus ele disse para eles: eu sei que vocês estão preocupados, que Nabucodonosor, quando ouça o que ocorreu, que mataram a Gedalias e os capitães e os soldados caldeus, vocês estão com medo que Nabucodonosor venha e vos faça mal, e vos mate, ou vos leve para Babilônia. Entretanto, disse o Senhor, eu não deixarei que isso aconteça. Eu vou trazer o favor aos olhos de Nabucodonosor. Ele não vos ferirá, ele não vos levará. Permanecei na terra. Entretanto, quando a voz de Deus, através de Jeremias, foi dito isso, a Bíblia nos fala e nos chama estes homens capitães, não é? Do exército de Judá, que ali estava, estes homens que eram príncipes, a Bíblia chama eles de homens soberbos. E então, meus queridos, nós sabemos e entendemos que muitas pessoas podem, com a sua boca, podem estar dizendo: olha, consulta a Deus, fala a Deus. E às vezes não é para o profeta, não é para um pastor, não é para um ministro. Eles estão conversando com Deus. Ele disse: fala, Deus, Senhor, mostra o teu caminho, mostra o que tu queres.
E, meus irmãos, quando Deus mostra, muitas vezes essas pessoas, ao invés de obedecerem, eles viram as suas costas e eles não obedecem aquilo que Deus lhe falou, assim como está escrito. E por isso Deus lhe chama estes homens de homens soberbos, homens orgulhosos, homens que não queriam saber da vontade de Deus. Tudo aquilo ali que eles falaram a Jeremias era uma desculpa esfarrapada, como a gente diz no nosso ditado. Eles não estavam querendo, ou seja, eles queriam ouvir aquilo que o seu ouvido queria ouvir. Eles queriam obedecer aquilo que lhe conviesse a eles, que eles achassem que era o certo aos seus próprios olhos. Aleluia! Porém, quando a palavra de Deus veio, quando Deus disse, façam assim, fiquem, permaneçam, não se vão, estes homens se levantaram contra Jeremias, contra Baruque, amigo de Jeremias, que era o escrivão, se levantaram contra este povo, contra essas pessoas. E o que foi que eles fizeram, meus queridos? A Bíblia nos diz que eles tomaram a estes homens, as mulheres que restaram, as filhas do rei, toda a alma que havia sido deixada, estes homens, capitães, oficiais, príncipes de Judá, de Israel, tomam todo este povo e os leva cativo para o Egito. Assim como, não somente o povo, mas também, disse a Bíblia Sagrada, a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, eles o levaram também para o Egito. E, meus queridos, eu fico pensando o amor deste profeta de Deus pelo seu povo. Porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e que eles liberaram a Jeremias. Lembre-se que Jeremias estava preso. E eles tiraram Jeremias daquela prisão. E Nebuzaradã, como Nabucodonosor, permitiu, deixou a porta aberta para Jeremias. Ele disse, Jeremias, se você quiser ir para a Babilônia, venha, eu cuidarei de você. Se você quiser ficar, você quiser ir para qualquer outro lugar, você pode ficar, faça o que você quiser. E este homem chamado Jeremias, ele poderia ter escolhido ir para a Babilônia. Ele poderia ter escolhido ficar ali, talvez, o final dos seus dias, com aqueles outros cativos que ali estavam. Entretanto, este homem sempre pensou e sempre amou o seu povo. Ele preferiu sofrer detrimento, sofrendo pelo seu povo, estando com seu povo, sendo profeta do seu povo naquela terra, do que voltar-se ou ir ou aproveitar, né, a oportunidade que ele teria de ir para a Babilônia. E qual é o pagamento que este homem recebe, juntamente com seu amigo Baruque? Eles foram levados, mesmo contra a sua vontade. Jeremias sabia que a vontade de Deus era que eles ficassem em Jerusalém, ficassem em Judá, que eles não fossem para o Egito. Por quê? Porque eles sabiam, ou seja, este povo, estes capitães, eles pensavam que o Egito poderia guardá-los, escudá-los, protegê-los, socorrê-los. E Jeremias conhecia a verdade que tinha sido dita pelo Senhor. E ele fala até o fim, não vão para o Egito. Mas a consequência, o que é que acontece? Eles vão, ele leva o restante do povo e eles levam também a Jeremias e a Baruque. E eles, a Bíblia nos diz que eles entraram na terra do Egito em uma cidade chamada Táfnis. Continuando. Deus ainda assim fala através da boca de Jeremias. E ele diz, então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, no Egito, dizendo, toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro do forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus.
Deus mandou ele pegar umas grandes pedras e colocar na entrada do palácio de Faraó em Táfnis. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como é que Deus está chamando a Nabucodonosor. Meu servo. Não é porque ele era crente, mas era porque ele estava fazendo e operando e aquilo que Deus já havia determinado para ele fazer. E porei o seu trono, o trono de Nabucodonosor, sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá sua tenda real sobre elas. Em outras palavras, Jeremias está dizendo para aquele povo: vocês fugiram de Judá, fugiram de Jerusalém, pensando que Nabucodonosor ia vos perseguir, e vocês vieram para cá, para o Egito, buscando refúgio em Faraó, no Egito. Mas eu digo que eu trarei Nabucodonosor aqui, aonde vocês estão. E no lugar dessas pedras, aonde elas estão escondidas, Nabucodonosor colocará o seu trono. E virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Meus queridos, quando nós lemos uma palavra desta, nós vamos entender que aqueles judeus pensavam que, ao eles saírem de Jerusalém, de Judá, se refugiarem no Egito, que o juízo de Deus não iria ser trazido a eles. Eles pensavam que, ao se mudar, ao omitir, não é? Ao sair para uma localização geográfica completamente diferente, que eles iriam escapar do juízo de Deus. Porém, nós entendemos e nós sabemos que não se pode escapar do juízo de Deus. Ninguém escapa, ninguém se esconde de Deus. E, meus queridos, estes homens que foram ali buscando refúgio, Jeremias disse: não adianta. Deus está vendo. Deus, ele vai enviar Nabucodonosor aqui. Por quê? Porque nós entendemos, e isto é muito sério, isto é muito profundo, isto é para nos trazer temor ao nosso coração. Em primeiro lugar, não se escapa de Deus. Não podemos nos omitir, nos esconder de Deus. Em primeiro lugar, não se pode escapar da presciência de Deus. Você não pode se esconder da presciência de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente, o futuro, e não adianta querer fugir. Não queira você, tentar esconder-se, porque Deus, ele vê e Deus, ele conhece todas as coisas. Nenhum homem na face dessa terra nunca jamais pôde escapar da presciência de Deus. Aleluia! O nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, as mais obscuras, as mais escondidas, e Deus disse que não existe coisa neste mundo feita escondida que não trar-se-á à luz, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Mas o homem não pode escapar do amor de Deus. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo. Portanto, meus queridos, quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele não veio para poder morrer apenas pelos judeus, pelos seus, ele veio para o mundo. E este amor, ele alcança, aleluia, a todas as nações, a todas as línguas, a todas as tribos. Deus, ele alcança, não há como escapar.
Aleluia. Eu posso recusar o amor de Deus, mas ele abrange e alcança a humanidade por completa. Aleluia. Não se pode escapar da soberania de Deus. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor dos governos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando Pilatos disse para Jesus: olha, se você não me responde a mim, você não sabe que eu posso te liberar, ou eu posso te fazer prender e poder te matar? E Jesus olha para ele e disse: nenhum poder terias se de cima, se do meu Pai não houvesse sido dado. Oh, aleluia! Servimos a um Deus que é todo-poderoso, que tem a soberania de todas as coisas, do céu, da terra, do inferno, aleluia, do passado, do presente, do futuro. Todas as coisas estão sobre as suas mãos. A Bíblia diz no livro de Salmos que ele se assenta sobre o dilúvio, aleluia. Oh, o seu trono está nos céus, a terra é o estrado dos seus pés. Nada foge, ninguém escapa da soberania de Deus. Mas em terceiro e último lugar, quarto lugar, não é? Ninguém escapa do juízo de Deus. Muitos são aqueles que zombam, que não querem saber, que falam, que dizem impropérios, que até mesmo, falam coisas horrendas contra Deus, contra Jesus, contra, a igreja, o povo de Deus. Meus queridos, saiba que quando Paulo, ou Saulo de Tarso, na época que ele estava perseguindo a igreja de Jesus, Jesus aparece a ele no caminho de Damasco e Jesus disse para ele, ele não falou: por que você está perseguindo o meu povo? Ele disse: Paulo, Saulo, por que me persegues? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus está muito clara. Deus é amor? Sim, ele é amor. Mas Deus é justiça. Aleluia. E toda palavra ociosa, todo pecado será julgado. Aleluia. E não tem como escapar. O dia do juízo virá. E nenhum homem, ninguém que nasceu na face dessa terra, aleluia, poderá escapar deste grande dia de ajustar contas com o Todo-Poderoso. Portanto, aqueles homens fugiram para o Egito, pensando que iam escapar do juízo de Deus. Mas Deus, nós vamos ver nos capítulos 44, 45 de Jeremias, nos próximos sábados, vamos ver como foi que Deus entrou em juízo com este povo. Portanto, lembremos-nos sempre, de Deus ninguém escapa. Assim que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, poderosamente, em nome de Jesus.